Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como foi apresentado aqui, meu nome é Marcos Fernando, sou engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, sou diretor de operações estratégicas e operacionais da MF Company, uma holding, um grupo onde trabalha com várias operações na área de construção civil. Uma delas, o Lightwall, que eu vou apresentar para vocês também aqui hoje, mas a gente atua na área de concreto, pré-moldado, asfalto, terraplanagem. Mas hoje a gente vai estar explorando com vocês os painéis Lightwall. Alguém aqui na plateia já ouviu falar, já conhecia o Lightwall? Não, ninguém? Ninguém já tinha ouvido falar? Beleza, show de bola. Então é bom que vai ser novidade para a grande maioria aí. E a gente vai fazer um trabalho bem interessante, né? Onde eu vou apresentar para vocês, depois a gente vai abrir para perguntas, esclarecimento de dúvidas, enfim, aplicações do painel em diversas situações, a gente vai estar atuando com o sistema construtivo. É um sistema bastante inovador que a gente está trazendo aqui para a feira, trazendo para o mercado nacional uma solução que de fato tem tudo para revolucionar o conceito de vedações na construção civil. Então vamos lá, o Lightwall é um painel composto com núcleo de concreto leve, à base de EPS, cimentos, aditivos, o que garante para ele uma característica de leveza, né, proporcionada pelo EPS, mas ao mesmo tempo um produto bastante resistente, garantido pelas características do concreto, do cimento. Tá? Então ele consegue associar leveza à resistência, mas também consegue garantir isolamento térmico, acústico, facilidade na montagem, diversas características que indiretamente proporcionam ao painel Lightwall, né, a obra que o painel Lightwall está sendo utilizado, uma obra mais limpa, mais rápida, mais eficiente, uma obra realmente com o conceito de Lean Construction, que é o que hoje se busca muito na construção civil. Ele pode ter uma composição também nas faces com placas cimentícias, tá? Eu vou pedir para o pessoal aqui da MF passar para vocês. Paloma, pode deixar na mão do pessoal. Eu vou passar as amostras para vocês pegarem os painéis, conseguirem entender, bater, ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, no final a gente pode se falando. Mas vocês já vão poder ir interagindo aí um pouco com o nosso produto. Tá? Vamos lá. Algumas características dimensionais e geométricas do painel. Aqui a gente tem painéis com até 3 metros de altura, 61 centímetros de largura, e a espessura varia entre 7,5, 9 e 12 centímetros, o que nos garante uma densidade por metro quadrado, aqui no caso, de 40 kg por metro quadrado para o painel de 75 milímetros, 45 kg por metro quadrado para o painel de 90 e 60 kg por metro quadrado para o painel de 120 milímetros. Isso é o que dá o nome do painel, né? Lightwall, parede leve em inglês. Ou seja, a gente tem uma parede, comparado com o sistema convencional, por exemplo, de alvenaria, a alvenaria ela vai pesar em torno de 200 kg por metro quadrado. No Lightwall a gente tem aqui um peso médio de 45 kg por metro quadrado. Então a gente está falando aí de praticamente uma redução de 75% do peso de alvenaria dentro de uma obra. Isso mais na frente eu vou mostrar para vocês o impacto que isso gera numa construção, numa edificação. As tipologias do painel, tá? Estão circulando nas mãos de vocês aí. A gente tem painéis sem placa cimentícia, com apenas uma placa cimentícia e até com 2 placas cimentícias, com placa nas 2 faces. Qual a diferença entre elas e qual a aplicação de cada uma delas? O painel sem placa cimentícia, ele serve exclusivamente para vedações verticais internas e externas. Tá? O painel SP, ele requer revestimento, ou seja, ele não pode ser utilizado de forma aparente. Então, um painel que ele sempre vai requerer um revestimento, seja ele cimentício, um revestimento cerâmico, pintura, textura, enfim. Ele requer um revestimento para garantir o acabamento final e, no caso de fachada, garantir também estanqueidade. O painel 1P, que é um painel com apenas uma placa cimentícia, tem uma característica muito específica. Ele é um painel onde ele é utilizado também em vedações internas e externas, porém, em uma das suas faces, a placa cimentícia ela é utilizada de forma aparente. É somente essa a diferença. Então, quando eu quero, por exemplo, numa fachada, utilizar o painel com a placa cimentícia aparente e na parte interna da edificação, eu vou querer revestir ele, seja como eu falei, pintura, textura, cerâmica, a gente utiliza o painel 1P. Na fachada, a placa cimentícia serve como revestimento final e na parte interna fica o concreto sem placa cimentícia para ser revestido. No caso do painel de 2 placas cimentícias, ele já tem uma característica mais interessante. Ele pode ser utilizado em todas as circunstâncias que o painel 1P e SP já são utilizados, e além disso, ele é bastante utilizado para situações de piso. Né? É um painel que ele pode substituir, por exemplo, uma laje convencional, uma laje em painel wall, né? E com uma forma muito interessante de ser aplicado, porque eles conseguem suportar
há uma sobrecarga de até 500 kg por metro quadrado. Diferentemente de uma laje convencional, por exemplo, que deve resistir aí a 250, 300 kg, o painel Lightwall, com 2 placas cimentícias, ele consegue suportar até 500 kg por metro quadrado numa situação de aplicação em laje. Além disso, o painel com 2 placas ele tem um isolamento acústico mais elevado do que os demais. Então, quando a gente tem situações em que o isolamento acústico requer, por exemplo, uma situação de quarto com quarto, sala com quarto, a gente requer um isolamento, uma atenuação sonora mais elevado, a depender do estudo de projeto, a gente vai estar recomendando para a obra a utilização do painel com 2 placas cimentícias. Aqui a gente tem também um painel elétrico, esse painel é muito interessante. Hoje se fala muito em BIM, se fala muito em concepção de projeto, compatibilização de projetos, e pouco se vê isso na prática. E aí o Lightwall veio para revolucionar justamente isso. Nosso conceito é trazer dentro de um mesmo produto, a associar as instalações ao processo de vedação. Então a gente consegue, na nossa fábrica, embutir todas as instalações de uma obra. Né? Então, se tem lá pontos elétricos, até pontos hidráulicos também, pontos de rede, a gente consegue embutir tudo isso na nossa fábrica, através da compatibilização de projeto de instalações com o projeto de vedação, para que a gente possa garantir para o cliente final uma parede realmente pronta. Ao ser colocado no lugar, você vai eliminar etapas como chapisco, reboco, embolso, rasgar a parede para poder assentar tubulações. De fato, numa etapa única, você vai ter uma parede lá chapiscada, rebocada, revestida, né? E também com as instalações embutidas no painel. Algumas vantagens do painel: durabilidade, né? Os materiais que compõem o Lightwall são materiais já consolidados no mercado e garantem para ele uma grande durabilidade. Resistência ao fogo, eu vou apresentar para vocês mais na frente os dados que a gente pode garantir que o painel é resistente ao fogo. É um resultado realmente impressionante para um painel leve. Conforto térmico e acústico, que já é esperado, né, por conta da sua composição. Na grande maioria, mais de 50% do núcleo, ele é composto por EPS, que é um material já consolidado no mercado para garantir isolamento térmico e acústico. E a resistência mecânica do produto também é garantida por toda essa composição dos produtos que fazem parte do Lightwall. Além disso, versatilidade, como eu falei para vocês, é um produto que pode ser utilizado em paredes internas, paredes externas, piso, cobertas, lajes em geral. Ele proporciona à obra uma grande redução de desperdício. A gente trabalha, como eu falei, já no conceito BIM. Então, todo projeto que a gente recebe arquitetônico, a gente faz esse processamento em escritório, né, nosso escritório de projetos. Ele faz toda a análise do projeto de vedação e proporciona ao cliente a maior otimização possível do sistema construtivo para evitar desperdícios. Rapidez na execução: o painel ele é montado de forma manual, com apenas 2 pessoas conseguem movimentar uma placa de 3 metros de altura por 60 centímetros de largura, ou seja, 2 pessoas conseguem assentar facilmente 2 metros quadrados de parede praticamente pronta. A redução de manutenção também é proporcionada através do Lightwall, e a consequência disso tudo, redução de custo, tá? Que é o que de fato importa hoje na construção civil. Muitas pessoas querem inovar, querem trazer soluções, querem trazer novos conceitos, novos sistemas construtivos, mas pouco se preocupa com a redução de custo. E a gente teve essa preocupação ao desenvolver o Lightwall, porque para a gente é fundamental ter a viabilidade do sistema dentro da obra. Não adianta nada você ter um produto que é muito bom, é muito interessante, mas não cabe do bolso do cliente. Aqui um comparativo rápido, só para vocês terem ideia de produtividade, né, dentro da obra. Isso aqui é já número de campo mesmo. A gente comparando diretamente o painel com a alvenaria. Então, quando a gente trata desse comparativo, uma alvenaria vai ter uma produtividade média, tá, de um pedreiro e 2 ajudantes, vai ter uma produtividade média de 8 metros quadrados por dia. Entre assentamento, chapisco, reboco, todas essas etapas, né, vai resultar numa produtividade média para uma alvenaria na faixa de 8 metros quadrados por dia. É um número razoável para vocês? Alguém acha que é mais, é menos? Está um número dentro da estimativa? Tá ok? Tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Não, tá ok, né? É um número que está dentro da realidade do mercado hoje. No caso do Lightwall, essa mesma equipe, com um pedreiro e 2 ajudantes, a gente consegue ter uma produtividade média de até 40 metros quadrados por dia. Tá? Isso é equipe em treinamento, equipe que ainda não está no ritmo de montagem tão acelerado. Estou falando de uma produtividade aqui realmente média a nível de treinamento. A gente consegue alcançar a produtividade de até 40 metros quadrados por dia. Ou seja, o painel, por si só, ele já consegue ser 5 vezes mais rápido do que um sistema convencional. Foi engraçado, a gente estava participando de um processo, né, para entrar numa obra, e aí o cliente ele quis fazer o teste do painel,
e ele já estava com a mão de obra toda contratada. Ele já tinha 35 funcionários entre pedreiros e ajudantes dentro da obra dele. E aí, nesse caso, ele falou, ó, infelizmente, teu painel é muito interessante, é muito bom, eu gostei do sistema, mas o painel ele não se adequa ao fluxo de caixa da minha obra. Ele é muito rápido, eu vou gastar muito rápido o dinheiro da vedação do meu prédio, né? E não vou conseguir cumprir com o fluxo de caixa da minha obra. E eu falei, é simples, basta você inverter. Se você, com 35 pessoas, vai conseguir fazer 5 vezes mais rápido, porque você não reduz a mão de obra direcionada para aquele produto, você vai fazer com o mesmo fluxo de caixa, com a mão de obra menor, menos custo de mão de obra, menos custo de supervisão de mão de obra, e vai conseguir atingir o resultado final esperado. Então, isso hoje é uma realidade. A gente sabe que mão de obra hoje é uma grande dificuldade nos canteiros, e o Light-Wall proporciona essa redução de quantidade de mão de obra envolvida no processo para poder atingir o resultado esperado dessa produtividade. Então, é um sistema que realmente é altamente produtivo. Se eu quiser reduzir a minha produção, basta diminuir a quantidade de pessoas envolvidas no processo e a gente vai conseguir ter um resultado bastante eficiente, né, com menos gente na obra. Isso aqui é um case muito interessante, característico da redução que o painel pode proporcionar por conta da sua leveza. Como já falei a vocês, o Light-Wall, o nome já diz, parede leve. Ele pode proporcionar a um empreendimento, nesse caso aqui, um empreendimento de 42 pavimentos tipo, tá? Ele consegue proporcionar esse empreendimento substituindo diretamente a alvenaria por Light-Wall. Diretamente. Peguei um prédio, tirei a alvenaria, que pesa em torno de 200 kg por metro quadrado, substituí por Light-Wall, que pesa na média de 45 kg por metro quadrado. Nesse case aqui, a gente consegue comprovar, né, estruturalmente falando, que ele consegue ter uma redução até de 7% no consumo de aço da superestrutura e de até 9% de redução de carga de fundação. Tá? Então isso hoje, o aço hoje é um grande vilão, né, nos custos das obras. A gente tem aí hoje muitas pessoas preocupadas com o custo de obra, como é que está o desempenho da obra com relação ao consumo de aço. E aqui a gente está apresentando para vocês uma solução que consegue reduzir até 9% da taxa de aço só nesse empreendimento. Aqui é um outro case, também de redução, né, onde a gente tem aqui 23 pavimentos tipo e ele conseguiu proporcionar para essa edificação 9,4% de redução no consumo de aço e na fundação 11,23%, ou seja, é um ganho indireto muito importante no sistema construtivo como um todo. Então, o Light-Wall, além de ser um sistema competitivo, diretamente falando com a alvenaria, os ganhos indiretos que ele pode proporcionar ao construtor, à obra, são significativos demais, né? Você conseguir reduzir na obra aí praticamente 10% do consumo de todo o aço, é para a gente hoje um sistema que realmente consegue trazer, de fato, na prática, ganhos significativos para o construtor. A gente vai apresentar para vocês aqui agora alguns resultados com relação ao desempenho. Só para deixar claro, o painel ele foi submetido, né, a todos os ensaios necessários para garantir o desempenho dele. Então, a norma 15575, que é a norma de desempenho, que hoje todo mundo fala dela na construção civil, né, o painel teve que ser submetido a ela e conseguiu atingir aos níveis máximos de exigência da norma com muita tranquilidade. Então, vamos lá, com relação aqui a ensaios de corpo mole, por exemplo, ensaio de corpo duro, impactos em geral, o painel foi submetido, tanto o painel SP como o painel 2P, e ele passou tranquilamente no nível máximo da norma, por isso ele pode ser utilizado em vedações externas, inclusive. Tá? No nível máximo da norma ele consegue atender isso aqui. Situações de carga suspensa. Há 15 dias atrás, eu estava na Concrete Show, a gente estava expondo lá na Concrete Show, e lá em São Paulo, na região sudeste, o pessoal não está muito preocupado com carga suspensa. Aqui no Nordeste, todo mundo quer saber se dá para pendurar a rede na sua parede. Né? Todo mundo quer saber, ó, essa parede aí, aguenta a minha rede, como é que é? Lá o pessoal não estava nem muito preocupado com isso aqui não, só queria saber se aguentava o armário, a TV, como é que é. Não, aqui a gente tem que ter a preocupação de fato se aguenta a rede do nordestino ou não. E a gente, através desse ensaio, a gente consegue comprovar, né, que de fato o painel suporta a uma carga suspensa. A nível máximo da norma, a gente tem soluções para poder atender essa demanda. Ensaios de batimento de porta também, simular como é que se comporta, né, as sucessivas pancadas de porta dentro de uma edificação. Então o painel foi submetido e conseguiu atender com tranquilidade. O ensaio de resistência ao fogo. Esse ensaio ele é bem interessante porque ele garantiu ao painel uma característica que nem mesmo nós fabricantes esperávamos. Ele foi submetido a um ensaio de fogo lá no IPT, em São Paulo. Esse ensaio só é feito em São Paulo, no IPT e na Unicinos, no Rio Grande do Sul.
E a gente optou por fazer no IPT, que é hoje um dos maiores laboratórios e mais conceituados aí a nível nacional e internacional também. E aí, o ensaio consiste em você colocar numa câmera, a gente faz o fechamento da parede, tá? Aqui está o fechamento da parede com o painel, e aqui dentro tem uma câmera. E essa câmera, ela vai dar temperatura de 500 até 1.100 graus, ao longo de 2 horas de fogo, tá? Ou seja, ele começa em 500 graus, você vai medindo a temperatura externa, e ele vai sendo, a temperatura vai subindo de acordo com a curva de crescimento, lá de aceleração de temperatura, até 1.100 graus. Do lado de fora, a gente mede a temperatura também no painel, em vários pontos, para ver como é que o painel se comporta, né, de acordo com a transmissão de calor de um lado para o outro, de uma face para outra. E o interessante foi que, além do painel resistir às 2 horas de fogo, né, se colocar um painel submetido até 1.100 graus, um painel de concreto leve, né, painel realmente diferente de uma alvenaria convencional, que é toda composta por sistema de bloco cerâmico, reboco, chapiz e tudo mais, a gente pegou esse painel leve e conseguiu submetê-lo até 2 horas de fogo. E o mais interessante disso tudo, na parede externa, a maior temperatura ferida após 2 horas de fogo foi de 126 graus. Ou seja, 2 horas de fogo se passaram, o painel conseguiu resistir a essa carga de incêndio e, além disso, conseguiu isolar praticamente 1.000 graus Celsius de temperatura após 2 horas de fogo. Então foi um ensaio que realmente, para a gente não esperava esse ensaio, né, esse desempenho no ensaio, e o painel conseguiu atingir também nesse ensaio, que hoje é muito importante e muito requerido, a gente conseguiu atender no nível máximo da norma. Isso aqui é uma situação que aconteceu conosco, um cliente nosso. Infelizmente, ele teve a obra dele incendiada. É um restaurante que fica lá em Porto Seguro, na Bahia, e o painel foi, mais uma vez, na prática, né? Ele foi provado na prática que como é que funciona o sistema construtivo. Então, um incêndio de grandes proporções, como vocês podem ver aqui, né? Um incêndio de grandes proporções, o restaurante foi completamente tomado e os painéis ficaram íntegros. As paredes resistiram ao fogo, enquanto todo o resto da edificação, madeira, coberta, parte de móveis, tudo isso se perdeu. As paredes desse empreendimento ficaram intactas e conseguiu se reformar um empreendimento sem ser necessário trocar as paredes do mesmo. Fruto justamente dessa capacidade que o painel tem de resistir ao fogo. Então a gente fez ensaio em laboratório, logo em seguida a gente teve essa situação de incêndio com o nosso cliente e pôde ser comprovado na prática que o painel de fato ele tem a resistência ao fogo que o cliente precisa. Aqui a gente tem uma situação de ensaio também em relação à estanqueidade e choque térmico. São situações que a gente tem que submeter o painel também, para ver como é que ele se comporta em situações de chuva, sol, como é que ele se comporta com relação à estanqueidade numa fachada. A gente fez testes tanto no laboratório como no campo. Ambos, como eu já falei a vocês, tiveram êxito, não teve nenhuma dificuldade com relação ao atendimento dos parâmetros de norma nesse caso. Ensaios também de determinação à resistência à flexão, resistência à compressão dos painéis e isolamento acústico. Nesses dois casos aqui, é interessante falar, no ensaio de resistência à flexão e no ensaio de resistência à compressão, nesses dois casos o painel se mostrou também com uma resistência bastante elevada. No caso de piso, como eu falei a vocês que ele pode ser utilizado, ele consegue suportar a sobrecarga de até 500 kg por metro quadrado. Ou seja, como eu já disse, uma laje convencional ela vai resistir de 250 a 300 kg por metro quadrado. O painel de concreto leve, Lightwall, ele já comprovadamente atende a essa faixa de até 500 kg por metro quadrado. Já com relação à compressão, esse ensaio também foi bem interessante para a gente, porque ele permite que o painel seja utilizado de forma autoportante em situações térreas. Então, por exemplo, a gente está construindo uma casa popular, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, ou algum empreendimento pequeno, de pequenas proporções de fato, de 60, 70 metros quadrados, obras pequenas. Eu não preciso de pilares, vigas, nada disso. Apenas o próprio painel, ele pode ser utilizado de forma autoportante para poder suportar a sua própria coberta. Situações de acústica também, né, que hoje é muito requisitado. O desempenho acústico de um empreendimento, ele é hoje muito visado, né, até pelo usuário final. E a gente também teve esse cuidado com o Lightwall, de desenvolver um sistema que pudesse atender às exigências do cliente. Então hoje a gente tem soluções acústicas que vão desde 39 decibéis, que é o painel de 9 centímetros. Ele por si só já tem um isolamento bastante elevado, mas também tem situações com painel de 12 centímetros, composições de parede dupla de painel de 7,5, painel com lã de rocha também, embutido com forma sanduíche,
painel com revestimento nas faces. Isso consegue garantir ao empreendimento um isolamento acústico significativo, que é o que precisa, é o que é exigido hoje. Então, de fato, para o empreendimento hoje ter um êxito, né, em relação ao desempenho, atendimento da norma de desempenho, ele tem que atender a acústica. Interessante que tem um case, eu gosto sempre de citar. Essa obra aqui é uma obra bem delicada, porque ela foi concebida, o projeto dela foi concebido logo no começo que a norma de desempenho entrou em vigor. Foi logo nesse processo, 2013 mais ou menos, e o cliente não estava tão preocupado com o desempenho acústico. Então a arquitetura dele falhou um pouco e ele deixou uma situação muito frágil aqui, entre unidades, quarto com quarto, janela com janela, uma situação de fato bem frágil e que precisava de um isolamento acústico na parede bastante elevado para que ele pudesse atender a norma de desempenho. Então a solução que foi dada pelo escritório que estava desenvolvendo o projeto de acústica do empreendimento foi de fazer parede maciça de bloco de concreto, ou seja, o bloco de concreto cheio de concreto e com reboco significativo de 3 centímetros em cada lado. Uma parede muito robusta, muito pesada e, consequentemente, não passou no cálculo estrutural do empreendimento. A laje não suportava uma parede. E aí o cliente ficou sem solução para poder atender a demanda dele da obra de vedação dessas unidades. E foi quando o Lightwall foi a solução para o empreendimento. Então o Lightwall, ele conseguiu atender a essa necessidade do cliente apenas com uma parede dupla de painel e atendendo a necessidade tanto acústica como também sem sobrecarregar a laje do cliente, ou seja, sem necessitar de um reforço estrutural para que aquela laje, para que aquelas paredes fossem construídas. Com relação ao projeto de paginação, como eu falei a vocês, hoje muito se fala de BIM, e pouco se coloca em prática. E eu costumo dizer que o Lightwall ele já nasceu na era BIM. O painel ele já foi concebido, né? A gente começou a produzir o painel aqui no Brasil em 2016 e nessa época já existia o BIM e a gente já começou os projetos da gente de execução, de vedação, todos eles em BIM. Então a gente já consegue receber do cliente um projeto de paginação, já consegue fazer compatibilização com estrutura, com instalações, com arquitetura, para que todo o processo seja mais viável, para que todo o processo seja mais eficiente. Então, hoje, é um sistema que já está preparado. Quer falar em BIM, quer discutir BIM, quer fazer compatibilização de projetos, a gente já está pronto para isso. O sistema já suporta qualquer tipo de integração com qualquer sistema construtivo dentro de uma obra. Aqui é uma situação de uma casa térrea, por exemplo, né, onde foi construída 100% em Lightwall. É uma casa autoportante, exemplo que eu tenho falado para vocês, né, que a resistência à compressão do painel permite que isso aqui aconteça. Então, a casa térrea, 70 metros quadrados, construída em 4 dias, 100% Lightwall. Paredes e lajes e até o platibanda em Lightwall. Então é um produto que realmente consegue ter um ganho de tempo de obra, eficiência na construção. É muito diferente do que você está acostumado a ver com sistemas convencionais. Até com sistemas inovadores, como por exemplo Light Steel Frame, ele consegue ter um ganho significativo com relação à produtividade e eficiência dentro de uma obra. Vou apresentar para vocês aqui alguns empreendimentos que já foram executados com o painel Lightwall, tá? Então aqui é uma casa padrão popular, uma casa de 46 metros quadrados. Se alguém aqui tiver a oportunidade de ir lá no nosso stand, vocês vão perceber que essa casa foi construída, tem um vídeo lá mostrando, ela foi construída em apenas 3 dias. Então uma casa que foi montada muito rápido. Em 3 dias fez paredes externas, paredes internas e a laje 100% Lightwall. Então aqui nessa casa, se vocês perceberem, não tem pilar, não tem viga, é 100% Lightwall, tudo autoportante. Até as vergas de porta de janela, se vocês perceberem aqui, ó, verga de porta, verga de janela, tudo em Lightwall. Ou seja, com um único produto, você consegue resolver sua obra toda. Aqui não tem o chapisco, reboco, pilar, armação de pilar, viga, verga, nada disso. Somente o painel, ele consegue fazer toda a montagem da obra. Isso você melhora o controle, você tem um único produto para controlar na obra, praticamente. Então aqui a gente fez o radier, fez toda a vedação em painel e está pronto para acabamento. Essa casa, como falei a vocês, foi construída em 3 dias, teve uma produtividade média de 65 metros quadrados por dia, entre paredes e cobertas, né? Então foi uma produtividade assim, fora do convencional. Não existe hoje nenhum sistema construtivo que vocês consigam apresentar que tenha uma produtividade média de 65 metros quadrados de vedação por dia com equipe de apenas 4 pessoas. Você consegue sim ter uma produtividade até maior que isso. Agora aumentando equipe, custo de equipe, tudo mais. Mas com 4 pessoas eu desconheço um sistema que possa ser tão eficiente assim. Aqui é mais uma obra que é um case interessante para a gente de sucesso, Shopping Itacaruna. Alguns de vocês devem conhecer, está bem próximo aqui do Centro de Convenções.
No Shopping Itacaruna, o Lightwall foi quem possibilitou que a obra fosse executada. Como assim? O shopping ele tem mais de 25 anos de existência e nesse tempo ele sofreu várias ampliações. Nessa última ampliação para o rooftop, os pilares já estavam extremamente sobrecarregados e eles precisavam de uma solução leve que pudesse atender a laje do rooftop para fazer o mezanino, né? E aí o calculista nos provocou nessa época e disse, ó, teu painel é leve, ele pode ser utilizado para piso? Na época a gente ainda não trabalhava com painel para piso. E aí foi quando a gente fez um ensaio em fábrica, a gente utilizou o painel entre 2 cavaletes, comecei a colocar cimento em cima do painel e ver como é que ele se comportava. Então a gente colocou 1 saco de cimento, 2, 3, 4, 8 sacos de cimento. Todo mundo sabe que um saco de cimento pesa 50 quilos. Ou seja, a gente colocou 400 quilos de carga concentrada no vão do painel e à medida que eu ia colocando essa carga, a gente ia fazendo a medição de flexão desse painel. Não andava absolutamente nada. Coloquei 8 sacos de cimento, 400 quilos, carga concentrada e não tinha nenhuma deformação. Foi aí que a gente viu que o painel tinha potencial para atender a essa demanda de piso. E a gente levou para o laboratório, aquele ensaio que eu apresentei a vocês, e lá a gente conseguiu validar que de fato o painel ele tem uma capacidade de resistência e flexão de até 500 kg por metro quadrado. E foi o que possibilitou também a execução desse mezanino no Shopping Itacaruna, que foi justamente uma obra que foi possível, foi viável por conta da existência do painel Lightwall. Existia um outro sistema que era cotado para ser utilizado, porém para a área externa, o painel wall, né, que alguns devem conhecer, ele não funciona bem. Né? Ele é um painel de madeira, então questão de fungo, de bactéria, tudo isso, ele pode sofrer com cupim também. Tem vários cases aí que o painel wall ele se degrada ao longo do tempo, e principalmente em situações de parede externa. Então o Lightwall foi a melhor solução adotada para esse empreendimento. Faculdade de Medicina de Olinda, outra obra interessante, fica aqui pertinho do Centro de Convenções também. O cliente ele adotou um sistema de estrutura metálica, como vocês podem ver na foto, e aí ele começou a fazer a vedação com um bloco de concreto. Então, um pouco até controverso. Você parte para uma solução de estrutura metálica para dar velocidade, para dar agilidade e industrialização da obra, e para o sistema de vedação você opta por um sistema convencional. Então, isso impactou significativamente nessa obra. Por quê? O cliente tinha um prazo para poder concluir a faculdade, ele precisava começar as aulas, precisava começar a faturar na faculdade, e ele conheceu a MF, né? E aí nesse caso aqui, a gente começou a fazer uma metade do prédio, enquanto a outra metade já estava feita em alvenaria. Só que a alvenaria, ele tinha só sentado o bloco. Tinha todo o trabalho de chapisco, reboco, toda a questão de instalações que precisava ser embutida ali na alvenaria em bloco de concreto. Enquanto isso, o Lightwall ele foi executado. A gente terminou a fachada completa em Lightwall e o bloco de concreto não tinha sido concluído ainda. Fruto, mais uma vez, da eficiência, da velocidade que o painel consegue proporcionar a uma obra. Então foi muito interessante esse case, né, onde mostra que, de fato, quando você parte com uma situação industrializada, quando você parte com uma solução metálica e a sua obra requer velocidade, você não pode partir do sistema de vedação convencional. Você vai perder tempo. O caminho crítico da sua obra vai passar pela vedação. Aqui é a obra do edifício Parque do Cais, fica aqui em Recife também, da construtora Moro do B. Quem é de Recife aqui deve conhecer, fica ali perto do Shopping Rio Mar. Quando você vem do Pina para cá, são 3 torres da Moro do B. A terceira torre, que é aquela torre menor, é essa situação aqui. A Moro do B começou a fazer um estudo conosco de viabilidade do sistema dentro das suas obras, e o painel Lightwall foi cotado nessa obra para uso interno. Então, as paredes internas desse empreendimento tem alguns pavimentos que foram executados já em Lightwall, a nível de teste com a Moro do B. E aí eles validaram o sistema, gostaram do produto, fizeram com a mão de obra própria, inclusive, a gente treinou a mão de obra dele, então não precisou de nenhuma mão de obra qualificada para isso. Apenas os pedreiros que eles tinham na obra, carpinteiros que eles tinham na obra, eles foram treinados pelo nosso técnico e logo em seguida já estavam montando o Lightwall. Aqui em Recife, né, muitos já devem ter visto também, é um bar muito interessante, bem legal, e que a fachada foi toda executada em painéis Lightwall. Hotel Armação em Porto de Galinhas, toda a parede interna, externa e essa laje inclinada de coberta, 100% da obra executada, toda a vedação da obra executada em painéis Lightwall também. Aqui a gente tem um hotel na Praia dos Carneiros, aqui em Pernambuco, toda a fachada também e paredes internas, 100% Lightwall. Nesse caso aqui, uma obra de concreto pré-moldado, onde o cliente optou por fazer as vedações com o sistema Lightwall.
Dá para perceber aqui nessa obra que é uma obra muito limpa, né? O painel ele consegue proporcionar isso para uma obra. Você não tem, como eu falei, várias etapas de serviço, várias etapas que você tem que rebocar, quebrar a parede para fazer algum tipo de instalação, coisa do tipo. Então, o Lightwall, ele consegue proporcionar à obra esse conceito de industrialização, esse conceito de obra limpa, de obra seca, tá? Isso devido às características que o produto tem, né, que gera essa vantagem toda e que possibilitam a termos uma obra totalmente diferente do que se vê no mercado atualmente. Aqui a gente tem o Arrabo Townhouses, é uma obra também aqui em Recife, uma obra muito interessante porque o painel nesse caso aqui, ele está sendo utilizado naquela situação que eu falei a vocês, de ter a placa cimentícia aparente. Então a placa cimentícia aqui, onde vocês estão vendo aqui nessa fachada, ele já é o revestimento final. Esses vazados que a gente tem aqui vai entrar esquadria, mas a fachada ela já está revestida. A placa cimentícia é o próprio acabamento. No final aqui o cliente dá um acabamento final com verniz, PU, faz um tratamento das juntas entre painéis, como vocês também podem ver no nosso stand como é que fica, e está pronto. Aqui é a Ortopower, uma indústria de material ortopédico que fica aqui em Recife, e também obra que iniciou com bloco de concreto e migrou para o painel Lightwall. Uma pré-textura metálica, mais uma vez, uma obra que tinha um conceito já de industrialização, que tinha um conceito, uma necessidade de velocidade de entrega, mas que estava usando o sistema de vedação errado. Então, quando o cliente conheceu o sistema, ele conseguiu mudar para o Lightwall e foi um sucesso. Terminou a obra toda com o Lightwall para poder garantir aí o cumprimento do prazo da sua obra. Faculdade de BGM aqui em Recife, também fachada externa 100% em Lightwall. Residência em Campina Grande, uma residência de altíssimo padrão. Eu gosto de mostrar esses vários tipos de obra porque vocês podem ver que o painel não tem uma restrição. O painel é usado para situação comercial, industrial, residencial de alto padrão, residencial de baixo padrão. A gente tem soluções para todos esses tipos de necessidades aí a nível de habitação. Aqui um galpão também, um galpão dentro de uma indústria, um galpão logístico. Novo Atacarejo também, que é um empreendimento que tem tomado aqui na nossa região. Estou construindo várias lojas aqui na nossa região e utilizando o painel Lightwall como sistema de vedação para suas obras. Hotel Gran Oca, em Maragogi, atualmente é a nossa maior obra em andamento. Essa obra aqui é uma obra de 15 mil metros quadrados de vedação. 100% das vedações internas e externas sendo executadas com o painel Lightwall. Então, é uma obra de grande porte, onde está sendo construída lá no litoral alagoano, toda em Lightwall. Uma obra muito interessante, uma obra que tem tido um desempenho super favorável, né? Uma obra que tinha tudo para ter muita mão de obra envolvida, muitos processos de construção e o cliente adotou o sistema, está super satisfeito e já tem projeto até de ampliação para os hotéis dele, considerando o nosso sistema construtivo. Obra no Paiva aqui também em Recife, já construímos aqui um stand de vendas com o Lightwall, já visando o produto final, que é um hotel que vai acontecer lá na região do Paiva. Hotel Noi, fica em João Pessoa, aqui na Paraíba. Obra muito interessante também, porque o cliente ele optou por usar o painel de forma aparente. Se vocês perceberem aqui, ele tem uma execução da vedação em Lightwall. Nessa situação aqui, a gente já tem algumas fachadas, né, alguns pavimentos sendo revestidos e outros ficando de forma aparente. Aqui já tem a esquadria e aqui é o produto final. Então o painel foi utilizado como uma solução de revestimento de conceito arquitetônico de fato. O arquiteto ele gostou do painel, gostou do acabamento da placa cimentícia e quis usar a placa como um revestimento final da obra. Você imagina fazer uma fachada de um prédio sem precisar descer um fachadeiro, chapiscando, rebocando, colocando revestimento cerâmico. Então teve um ganho muito significativo no tempo de execução da fachada dessa obra. Aqui, como eu falei a vocês, eu faço parte da MF Company, sou diretor da MF Company e a gente atua em vários segmentos. Então, o Lightwall, que eu apresentei a vocês, é o painel de concreto leve do nosso grupo. Temos também a MF Engenharia, empresa de terraplanagem e asfalto. Temos a MF Artefatos, que é a empresa de pré-moldados e artefatos de concreto em geral. E temos nossa concreteira, a Smart Massa. Alguma dúvida até aqui, gente? Como é que funciona aqui? O pessoal fica com o microfone também? Como é que é? Quem tiver alguma dúvida, quiser participar. Oi? No final, já encerrei a apresentação. Queria realmente abrir agora para debate, pessoal. Bom, a princípio, parabenizar pela palestra bem ilustrativa, considerar Piraca Alagoas. E duas perguntas. A primeira, curiosidade, se a fabricação é aqui realmente em Pernambuco. A segunda é
fechamento, como é que está essa ligação das placas? Como argamassa, fechamento em cima, embaixo, como é que funciona isso? Perfeito, boa pergunta. Como é teu nome? Vamos. Ronaldo? Beleza, Ronaldo, boa pergunta. Vamos lá. Respondendo a primeira pergunta, a fábrica fica aqui na região metropolitana de Recife, na cidade do Cabo. É a fábrica própria, somos editores da fábrica, do sistema. Atualmente somos os únicos fabricantes de sistema no Brasil. Tá? Estamos em processo agora de franquia do processo produtivo, então a gente vai estar abrindo novas unidades através de modelo de franquia, modelo de negócio de franquia a nível Brasil. A gente está com a norma aí já sendo publicada agora no final de agosto, começo de setembro, vai estar saindo a norma do produto, está realmente na fase final de elaboração, e com essa norma a gente vai abrir um leque significativo para o painel para uso, por exemplo, no Casa Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida. E além disso, a norma vai dar uma segurança técnica muito grande para qualquer pessoa que vai estar construindo. Respondendo a segunda pergunta, como é que funcionam as ligações? Então, o painel, ele já tem um encaixe macho fêmea por si só, vocês devem ter percebido na amostra. O encaixe macho fêmea é somente um guia, ele é um auxiliar no processo de montagem. Tá? Entre um painel e outro, a gente utiliza argamassa AC3 para fazer a ligação. Tá? Entre painel e piso, também argamassa C3. Entre painel e pilar, depende. Se for um pilar metálico, a gente recomenda a aplicação daquelas telas galvanizadas ao longo de todo o pilar. E a gente utiliza a argamassa C3 nesse ponto. Então é uma argamassa com o reforço da tela. E no caso do pilar de concreto, a gente sugere fazer um chapisco desempenado no pilar para aumentar a aderência. E nesse ponto também a argamassa C3 entre o painel e o pilar que vai estar com esse chapisco desempenado aplicado. Respondi a tua pergunta? Fundo de viga também acho importante. Fundo de viga, fundo de laje. Tá? Depende também. Se for uma parede interna, a gente recomenda a aplicação de espuma expansiva para a montagem. A gente aplica a espuma expansiva porque é um processo mais fácil, mais rápido de se fazer. Pode também colocar cunha de madeira? Pode colocar cunha de madeira, cunha de plástico. Mas a gente recomenda até para ter uma maior eficiência na montagem, a espuma expansiva. Porque como a parede monta muito rápido, então às vezes você não tem tempo de fixar, ou às vezes você vai perder tempo fixando a parede de alguma outra forma. Com a espuma não, ela tem uma resposta rápida, ela já trava ali, já expande rapidamente, ela já vai segurar a parede de forma estável. Tranquilo? Se for na fachada, no caso aí na fachada para garantir estanqueidade e absorver as movimentações da estrutura, a gente recomenda uma argamassa polimérica. Nesse ponto, entre fundo de viga e fundo de laje. Respondido? Quem mais? Oi, boa tarde. Meu nome é Sueli. Eu queria saber quais são as questões de sustentabilidade do produto, tá? Quanto tempo dura uma construção? Do material de matéria-prima é isopor, né? Como é que faz o tratamento? Se é um isopor já reciclado ou se vai para a reciclagem do material depois de utilizado. E uma outra questão diferente é, quando a gente já põe, já está usando a tua parede, vamos dizer que a gente precisou abrir por algum motivo, como é que a gente faz depois para fechar, usar cimento comum, massa, ou substituir a peça inteira? Como é que a gente faz isso? Como é teu nome mesmo? Sueli. Sueli, perfeito, Sueli, boa pergunta. A sustentabilidade hoje é um assunto que preocupa todo mundo, né? E com a gente não foi diferente. A gente já nasceu na concepção BIM, como eu tinha te dito, e a nossa grande preocupação no BIM era evitar desperdício. Hoje a gente se preocupa muito em sustentabilidade depois que a gente já gera o resíduo. Eu já gerei o resíduo, eu já tenho um problema e eu tenho que tratar daquele problema para evitar que ele se torne um problema maior para o meio ambiente. Não é verdade? A gente pensou o inverso. Desde a concepção do projeto, a gente quer evitar, mitigar os riscos sustentáveis que o sistema construtivo vai provocar na obra. Então, só um número para você ter ideia. Enquanto a alvenaria tem uma taxa de desperdício aí de 8% a 10%, o nosso painel tem uma taxa de desperdício na casa de 0,5%. Tá? Então, a cada 100 metros quadrados que eu aplico, meio metro quadrado, ele se torna resíduo, diferente de uma alvenaria. E além disso, uma questão até não somente sustentável, mas social, o nosso painel ele pode ser utilizado quando é recortado. Então, recortei um painel na obra, perdi lá aquele pedaço, entre aspas. A gente pode pegar aqueles pedaços de painel e construir novas situações. A gente já chegou até a fazer parceria com construtoras, onde o resíduo da obra da construtora, ele era utilizado para fazer casas populares, para pessoas carentes. Ele pegava o painel, o resíduo de painel da obra, ao invés de jogar no lixo, jogar no aterro, ele reaplicava aquele painel. Aí, de fato, é como se fosse tijolo, porque são pedaços
menores de painel, mas ele fazia o assentamento desses painéis para fazer uma casa sustentável, né? E garantindo aí que a obra não pudesse estar poluindo o meio ambiente e estar desperdiçando esse material. Então, a outra pergunta... Certo, perfeito. Se o painel ele já... E o isopor que você usa no teu material, se ele já está sendo reciclado, se é um isopor novo na confecção do teu material, e depois, quando ele não está sendo mais utilizado, você me falou da redução para uma reutilização, ok? Mas mesmo depois, o restinho, enfim, o que sobra desse material, do isopor, dos outros polímeros que tu vai usar com o teu cimento, como é que é feito o tratamento desse lixo, desse descarte? Entendi, perfeito. Atualmente a gente está no processo de normatização do painel, como eu falei. Então hoje eu tenho que ter um trabalho muito intenso a nível de desenvolvimento de produto para ter um produto homogêneo e que eu possa controlar ele. Então atualmente a gente trabalha somente com EPS, a gente chama de EPS virgem. A gente recebe o EPS da fábrica, né, de polimerização, faz a expansão e utiliza o painel, no painel. O que tem de resíduo de EPS na nossa própria fábrica, a gente já consegue reaproveitá-lo e produzir também o Lightwall com esse EPS. Hoje, a gente não compra EPS reciclado, triturado, para aplicar. Já fiz teste, já fiz desenvolvimento, mas isso requer todo esse trabalho que eu mostrei a vocês aqui de desempenho, né? Cada mudança, cada alteração que eu faço na composição do painel, ele tem que ser novamente ensaiado. Ele tem que ser novamente submetido a todos os ensaios. Então, atualmente, eu tenho conhecimento de como a gente pode fazer, mas a gente ainda não tem a dedicação da empresa, mas é um projeto futuro, sim, de desenvolver estudo com matérias recicláveis. Já foi visto com EPS reciclado, já foi visto com aquela borracha EVA também. É possível fazer com aquela borracha resíduo de borracha de fábrica de sandália e tudo mais. É possível utilizar aquela borracha também na composição do Lightwall. Então existem várias possibilidades, né? Isso requer tempo, isso requer investimento para a gente desenvolver o produto, mas é possível sim. Respondi as perguntas? Oi, faltou a durabilidade do produto, né? Quantos anos, vamos dizer, a gente pode contar com aquela parede, a gente tem validade, vamos dizer. Entendi. Assim. A gente sabe que o concreto tem uma validade, o tijolo, né? Qual é a qualidade, digamos assim, do produto? E a outra que eu fiz também, que faltou, foi quando a gente precisa fazer uma obra depois, como é que a gente faz? Perfeito. Com relação à durabilidade, tá? Por norma, o produto tem que durar aí no mínimo 50 anos. É um material cimentício, é uma matéria inerte. Cimento já é consolidado no mercado, placa cimentícia, que é da composição, já é consolidado no mercado. E o EPS é um material completamente inerte dentro do processo. Ele serve única e exclusivamente para garantir isolamento térmico e acústico do processo. Então, com relação à durabilidade, não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Tá? Quanto a reformas, seria reforma no caso, nessa situação. Algumas são de reforma de movimentação, de corte, de instalações. A gente tem até um case no nosso stand onde a gente apresenta isso, porque é uma situação recorrente. Eu estou com a tomada aqui, eu quero mudar o ponto de iluminação. Então, é totalmente possível. Você faz um recorte do painel em cortes de até 1 polegada, 2,5 cm mais ou menos. Você pode fazer um recorte, pode colocar a tubulação e você fecha com a argamassa C3 convencional. O único detalhe disso tudo é que o mesmo tratamento que a gente faz na junta, tem uma telazinha lá, a gente recomenda fazer no ponto onde é recortado, só para garantir que não haja fissura naquele ponto. Mas é bem simples, não tem dificuldade, o material que encontra no mercado para ser feito esse tipo de tratamento. Respondidos? Beleza, obrigado. Mais alguém? Boa noite. Boa noite. Você falou aí minha casa verde e amarela. Que tipo de fundação normalmente vocês usam? Placa aqui. Como é teu nome? Meu nome é Rômulo. Rômulo? Certo, Rômulo, vamos lá. A gente utiliza sim, é possível utilizar uma laje radier, viga baldrame, enfim. Não existe uma necessidade por conta do meu painel, tá? A gente sugere as cargas que o painel suporta, o painel solicita da fundação e o calculista vai fazer. Te garanto o seguinte, da mesma forma como a gente tem aqui uma redução de carga significativa, né, numa edificação de um prédio, eu também vou ter uma redução de carga significativa até para uma laje radier, por exemplo, uma viga baldrame. Então, o painel ele possibilita uma redução de custo na execução da fundação, sim. Seja ela qual for, seja ela uma radier, viga baldrame, enfim, a gente consegue ter uma redução bastante significativa por conta do peso próprio do painel. Respondido? Obrigado. Boa tarde, meu nome é Melissa.
vantagem desse painel, no caso eu mostrasse uma casa, né, que foi totalmente feita no Ecobol. Então seria possível desmontar essa casa e montar em outro local sem haver desperdício de material? Perfeito, Melissa, boa pergunta. É totalmente possível isso aí, tá? Diferente de qualquer outro sistema construtivo. Na verdade, poucos sistemas construtivos possibilitam esse tipo de situação, onde a gente consegue desmontar a parede e reaproveitar em outro local. O painel possibilita sim. A gente recomenda fazer o corte nas juntas, entre um painel e outro. Nesse caso, você vai perder o encaixe mais fêmea, que é um facilitador da montagem, tá? Mas nada interfere na montagem, nada interfere na resistência do painel. Você consegue fazer o corte e aplicar novamente utilizando a argamassa C3 sem maiores dificuldades. Beleza? Obrigado pela pergunta. Boa tarde, Vitor. Eu queria saber em relação a valor, tem média de quanto metro quadrado? Vamos lá. A gente tem aí situações de vedação, tá, a partir de R$ 140 o metro quadrado. Depende muito da aplicação. Como eu falei, tem variação de espessura com ou sem placa, tem várias diversidades aqui do Lightwall. Mas a gente consegue ter preços aí competitivos a partir de R$ 140 por metro quadrado para soluções aí de vedação. Respondido? Mais alguma pergunta, pessoal? Temos tempo ainda? Vamos lá então. Vamos. Ninguém tem mais dúvida? Beleza. Boa tarde. Em relação a revestimento, no caso, por fora do Lightwall, sempre vai ter uma placa cimentícia por fora e por dentro só o Lightwall. Essa amostra que você tem aí, por exemplo, mostra ela direitinho. Pronto. Essa placa aí, ela tem uma placa cimentícia numa face e a outra placa, do outro lado sem placa cimentícia. Eu tenho painéis completamente sem placa cimentícia. Ele fica com esse acabamento que você está vendo aí dos dois lados. É somente concreto leve. Tem algum aí, Davi, tem algum painel aí sem placa cimentícia? Deve estar circulando pelo pessoal aí painel sem placa cimentícia. Então é possível ser totalmente sem placa. Sem placa, sim. Inclusive, esse é um painel, ele é mais econômico, né? A gente considera hoje a placa cimentícia como um revestimento aderido, tá? Você imagina colocar uma parede no lugar e com uma parede já está com um revestimento, tipo uma cerâmica, mas é um acabamento cimentício, é a placa cimentícia. Então hoje a gente considera a placa cimentícia de fato como um revestimento aderido ao painel. E aí é um acabamento já final, beleza? Quem mais? Entrega para ele aqui, Paloma, por favor. Só para ele ter ideia do painel sem placa. Beleza, obrigado. Boa noite. Jair, eu queria saber se eu consigo usar em muro, em relação ao fechamento do muro. Consegue sim, Jair, boa pergunta. Inclusive, é um dos produtos que a gente fornece na nossa empresa. A gente já tem os pilares pré-fabricados, com cinta, chapim, chapéu, tudo pronto. E você faz a vedação desse muro com o painel. Então é totalmente possível, assim, sem problema nenhum. No caso do muro, a gente recomenda a aplicação do painel sem placa cimentícia, tá? Porque lá, a não ser que você queira usar a placa cimentícia como revestimento final, mais uma vez, tá? Mas é possível você usar o painel sem placa, ele já suporta, né, essa situação de muro e consegue atender tranquilamente a necessidade aí da obra. Beleza? Obrigado pela pergunta.